Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, o presidente Lula termina a semana com 4 ministros aí na balança. Nós já falamos do Juscelino Filho aqui. Esse é o que está pela bola 7, né, Bocardi? É o que está com a situação mais complicada. Ele está em viagem, na segunda-feira tem uma conversa marcada com o Lula, uma DR aí. Muito se diz, né, que ele tem de explicar a questão das diárias e por que ele usou diárias e a aeronave da FAB para uma agenda que tinha 2 horas só de eventos do Ministério e depois um fim de semana inteiro de eventos particulares. Esse é o principal problema dele, é o que está pegando mais pelo fato de que E travou a conexão com a Vera. Será que é alguém ligando? Vamos ver se volta. Oi, Vera. Acho que não. A situação do ministro ficou delicada. Até o presidente Lula deu uma entrevista ontem dizendo que vão conversar, né, na segunda-feira, mas que se ele não conseguir provar a inocência, não pode continuar no governo. Com relação à ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho também disse que se ficar comprovada alguma relação dela com milicianos, mas aí ele fez ali uma ressalva de que acredita que isso não vai acontecer, né, que é praticamente impossível, mas que ela também não ficaria no governo. Então, o Lula deu a senha aí de que esses ministros estão realmente balançando. Voltou. Estamos com a Vera de novo. Oi, Vera. Vamos lá, então. Ouvem? Oi, Vera. Sim. Oi, eu ouço vocês. Sim? Desculpa, gente. Eu não sei até onde vocês me ouviram, porque eu continuei falando aqui. Para mim não aparecia Você estava explicando dos casos que recaem contra Juscelino Filho. Você falou da questão dos cavalos, que falamos essa semana e por aí vai. Esse é o caso de mais fácil assimilação, né, Bocardi, Carol? Porque é um caso que todo mundo entende. O sujeito pegou uma aeronave do governo, pegou diárias para um evento privado e isso cria também o risco de um precedente em que outros ministros comecem a usar esses expedientes e voltem a fazer uma farra aérea, que era como se chamava o uso indiscriminado de aviões da FAB para eventos particulares antes de ter uma portaria ali, uma nova legislação disciplinando essa questão. Então, isso é o principal caso que depõe contra ele particularmente. Mas esse caso ficou mais em evidência e o Lula está mais irritado, não só pela situação do Juscelino Filho, mas por todo o conjunto da obra do União Brasil. Então, o que o governo pretende usar é este caso como uma oportunidade de fazer aquilo que eu venho dizendo que deveria ser feito aqui há alguns dias, uma DR com esse partido. Afinal, vocês estão no governo ou vocês estão fora? Vocês vão votar com o governo no Congresso ou vocês vão votar contra? E isso é o que deverá ser o pano de fundo da conversa do Lula com o ministro na segunda-feira. Se houver uma garantia, e aí não pode ser dada por ele, Juscelino Filho, porque ele não tem o controle das bancadas, vai ter que ser chamado para essa conversa também o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, também os líderes do partido na Câmara e no Senado e, principalmente, o senador Davi Alcolumbre, que é o padrinho tanto do Juscelino Filho quanto do Valdez Góes, o ministro, que também está bem enrolado. Então, esse é o caso aí que mais está chamando a atenção, o caso do União Brasil. Mas também entrou na rota de colisão aí com o governo, com o PT, e está também queimado, com o filme queimado, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que foi indicado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele, pelo fato de ter mantido bolsonaristas ali na sua estrutura, estar se aconselhando com bolsonaristas, ter demorado a se engajar
na discussão da reoneração dos combustíveis, ele também não está com um prestígio enorme. E aí, para tentar negar que estivesse na berlinda ou que estivesse ameaçado, ele se saiu com essa pérola bizarra de dizer que só não está mais entrosado com o Lula do que a Janja, mais uma declaração de cunho machista, misógino, que não tem nenhum propósito e que acabou por depor mais contra o ministro do que falar a seu favor. Ô Vera, e agora qual o destino mais provável do União Brasil? Está dentro ou está fora do governo? Porque essa situação é bizarra, né? Uma situação bem bizarra, Carol. Sabe, essa situação depende de alguns fatores, né? E o principal deles diz respeito ao fato de que esse partido está negociando uma federação com um partido que não é da base, que é o PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Então tem esses agentes externos também, numa negociação que já é complexa, já é intrincada e que fica dependendo também das relações com essas pessoas. Por exemplo, né, o líder do União Brasil na Câmara se chama Elmar Nascimento. Ele próprio esteve cotado para ser ministro do Lula. E por que ele não foi? Porque a ala do PT da Bahia, que é muito poderosa no governo, vetou o nome dele. Porque ele é ligado ao ACM Neto, que é adversário do Jacques Wagner e do ministro Rui Costa. Pois bem, Elmar Nascimento hoje é a pessoa dentro da Câmara dos Deputados mais próxima ao Arthur Lira. Ele é o homem de confiança do Arthur Lira e é aquele que tem a pretensão de substituir o Arthur Lira daqui a 2 anos, ser o próximo presidente da Câmara. Então ele, por exemplo, trabalha pela fusão com o PP. Ele está mais interessado nisso, em se ajeitar para ser o próximo presidente da Câmara, do que necessariamente levar o partido a apoiar o Lula. Isso dependerá de que posição ele, o Arthur Lira e todo esse grupo vai conseguir dentro do governo. Que poder? Né? Poder de indicação de cargos, poder de deliberar para quem vão as emendas. Então é isso que está em discussão. E aí não dá para dizer hoje se eles vão ser governo ou não. Da mesma maneira, quem é o outro líder do... dessa vez não é o Apolo, hein, que está latindo. Quero deixar claro aqui. O outro líder que indica... É o Gaspar, é isso. Daqui a pouco o Apolo ouve e vai vir aqui querer conversar. O outro líder é o Davi Alcolumbre. Tem que arrumar um cachorro também, gente, para fazer coro. Vai ter. Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, quer ser o próximo presidente do Senado, indicou 2 ministros, não está entregando nada e ainda está querendo indicar todos os presidentes de comissão praticamente do Senado. Então, essas coisas estão tumultuando a decisão do União Brasil ir para o partido ou não. Eu vi hoje de um indicado, de um dirigente do União Brasil, que o partido está mais para desunião Brasil do que União Brasil, dada essa miríade de interesses que não convergem e não dialogam com o governo. O governo comprou gato por lebre aí nessa questão. Comprou como se, olha, você vai levar um partido de 50 e tantos deputados e muitos senadores, só que não levou nada disso porque cada um está tentando puxar a sardinha para a sua brasa. Vamos lá, a gente acompanha aí essa união desunida do Brasil. Olha só, o marco fiscal está pronto, mas a divulgação fica só para a próxima semana. Por quê? Segundo um integrante da equipe econômica com o qual eu conversei hoje, Bocardi, porque eles dizem que eles têm juízo. Então, eles não querem divulgar nada, deixar vazar nada antes de mostrar para o Lula e o Lula dar o ok e dar o aval. Porque a gente também viu, nas últimas semanas, uma fritura em banho-maria ali, às vezes em óleo quente, do ministro da Fazenda, e ele não pode dar nenhum passo em falso nesse momento. Ele não pode correr o risco de vazar algumas coisas do marco fiscal e a presidente do PT ir para o Twitter e dizer que não é nada disso, a gente vai defender uma proposta nesta linha e propor algo alternativo. Vamos lembrar que não faz muito tempo o BNDES queria fazer um seminário para indicar para o governo uma nova política fiscal. Então, é desse tipo de coisa que a equipe econômica está querendo se desviar. E aí, então, só na semana que vem é que eles vão apresentar o texto que está pronto para o Lula, para que ele dê o ok, e aí tornar isso público, ainda em tempo de, na expectativa deles, influenciar na próxima reunião do Copom, que acontece no dia 22 desse mês.
Então tem aí toda essa pressa para que o marco fiscal seja conhecido, digerido e, se possível, apoiado antes da reunião do Copom. Porém, ninguém quer queimar a largada, deixando vazar na imprensa ou para aliados o texto antes do Lula dizer: sigam em frente, beleza, é isso mesmo, tá tudo certo. Ô Vera, por que o Congresso está tão devagar, hein? Tem uma briga ali por espaço nas comissões, mas só isso explica essa letargia? Eu acho que não, Carol. E eu tenho perguntado isso nos últimos dias para várias pessoas, porque eu já vi muita demora para início de legislatura. É normal que aconteça, tem eleição da mesa, depois tem feridas a serem cicatrizadas, e aí tem todo esse ritual da indicação das comissões. Mas esse ano está demorando demais. E aí a explicação mais plausível que eu ouvi, que não é o que está aí, só as comissões, que é uma coisa mais de bastidor e mais profunda, é que o Arthur Lira, depois de ter perdido o orçamento secreto, está segurando um pouco o jogo, segurando um pouco a bola, para que, a partir da designação dessas comissões, o governo o chame para conversar. Ele quer ser chamado para conversar, chamado para ser um player, e aí, a partir disso, ele vai deixar correr a pauta do governo, principalmente na Câmara. Então, tem na Câmara o Lira segurando o jogo propositalmente para ser chamado para conversar, principalmente para ser chamado para decidir como vai ser feita a distribuição das emendas depois do fim do orçamento secreto, porque agora tem uma regra segundo a qual as emendas devem ser para todos indiscriminadamente, mas ele quer ter algum poder de arbitrar o ritmo e a frequência e quem vai receber antes, etc. E no Senado, de novo, esse personagem, Davi Alcolumbre, é apontado como principal responsável pela demora, porque aí sim, na composição das comissões, que deve sair só na semana que vem, tem o dedo do Alcolumbre tentando pôr indicados seus em comissões estratégicas para fazer, segundo me dizem, o seguinte: segurar indicações do governo, sabatinas de indicados, como ele fez com o André Mendonça na CCJ, também para ter um peso maior dentro do governo e ser ouvido. Ele que já tem aí esses dois ministros, o Valdez Góes e o Juscelino Filho, enrolados e que são indicações dele, ele é o padrinho principal e até aqui não está entregando nada, mas o apetite do Alcolumbre, isso é dito por todo mundo com quem você conversa em Brasília desde o início do ano e se mantém agora nessa fase de letargia do Congresso, o apetite dele é muito grande, ele está querendo ter um poder muito grande no governo e isso é que está atrasando lá do lado do Senado o início do ano de uma maneira mais efetiva. O fato é que um governo tem um pedaço muito curto de lua de mel. Este governo tem uma lua de mel ainda mais curta, porque já teve o 8 de janeiro, a sociedade está super polarizada, o Lula não tem grande maioria nas pesquisas. Se demora para dizer a que veio, para começar a votar projeto, para mostrar que está realmente no comando, tem maioria, etc., isso se reverte em crise lá na frente. Está demorando demais, eu escrevi a esse respeito na minha coluna do Globo hoje. Qual é a música? Bom, sexta eu sempre gosto de dar uma diquinha, né? E tem um disco que estava para ser lançado e foi lançado hoje, que tinha uma grande euforia em torno dele, que é o disco do Rubel, é um dos grandes expoentes da nova geração da MPB e do indie brasileiro. Ele que foi notabilizado, né, graças a Gal Costa, que fez ali uma grande festa em torno dele, gravou com ele, impulsionou a carreira dele. Ele lançou um novo álbum de inéditas, com muitas parcerias. Tem parceria com outro da geração dele, que é muito talentoso, que é o Tim Bernardes, que é essa que a gente vai tocar, mas tem também parceria com a Lineker, com o Milton Nascimento, com a Lued Luna. Então, um disco que estava muito aguardado, em que ele transita por muitos gêneros. Ele vai no forró, ele vai no samba, vai no pagode, vai de rap. E essa música que eu escolhi, que chama As Palavras, que aliás é o título do álbum, com o Tim Bernardes, é uma música meio Caetano, assim, brincando com as palavras justamente. Olha tudo que não sou eu e que também sou eu, porque é nós. E nós sou eu, e nós é nós, e nós é mesmo
da ribanceira do planeta, que é também para além do universo e que é tão longe lá pra fora, lá pra Nós fora. é nós, 18h18, hora dobrada, viva a voz, bom final de semana, boa noite. Para vocês também. Até segunda, gente. Bom fim de semana. Beijo, velho. Até segunda.